Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje, no dia 4/12, exatamente às 20 horas da noite. Hoje só dia 4, está faltando aí 15 dias para você fazer a prova do Correios, ok? Professor, não estudei, dá tempo? Claro que dá. Faça a maratona, estude que vai dar tempo. Professor, o que mais que eu tenho que dedicar? Pessoal, matemática e português, tá bom? Matemática e português. É o carro-chefe do concurso do Correios, ok? Beleza, então vamos à aula. Pessoal, essa aula eu já dei todinha ela, tá? Isso aqui é uma revisão. É o Código de Ética dos Correios. Vamos lá. Vamos fazer a revisão em duas aulas. Essa aula e depois terá outra. O Código de Conduta e Ética e Integridade do Correios visa a prevenção de desvios éticos. Olha lá, desvios éticos de conduta. Então, o Código de Conduta e Integridade do Correios visa, o que ele visa? Olha lá, vamos fazer assim, ó, que vai ficando melhor. Vou fazer da seguinte forma. Não tem dois pontos aqui, mas eu vou colocar, olha lá, a prevenção de desvios éticos de conduta e a consecução de seus objetivos organizacionais, promovendo a disseminação da identidade corporativa, tá? Dos Correios, a identidade dos Correios e de orientação sobre os compromissos de agir sempre de acordo com princípios fundamentados na legislação e na ética, em todas as relações e sobre sanções, consequências do cumprimento desses dispositivos. Ok. O artigo 2º do Código de Ética, ele vai nos relata o seguinte: ele diz que esse código de conduta e ética e integridade é de observância obrigatória por todos os membros dos conselhos de administração, fiscal e da diretoria executiva e dos comitês estatutários, assessores especiais, contratados, empregados, servidores. Olha só, o Código de Ética e Integridade é de observância obrigatória por todos. Olha a palavrinha aqui, ó, por todos, todos. Por todos. Por todos quem? Olha lá, ó, aí ele vem aqui, ó. Ele vem numerando os membros do Conselho de Administração e Fiscal da Diretoria Executiva, o pessoal que comanda, e dos comitês estatutários, assessores especiais e contratados, empregados, tá? Servidores e empregados cedidos aos Correios e cedidos pelos Correios às controladas. O que é isso, controlada? Vou dar uma explicação aqui, mas não havia necessidade, tá? Controlada é assim, ó. Digamos que o Correios ele tem 60% das ações da empresa A. Então a empresa A é uma controlada do Correios. O Correios controla ela, tá? Ou coligada, ou coligada. Ou seja, o Correios tem ali, sei lá, 30% das ações de uma empresa, então ela é controlada. E subsidiária? Subsidiária é uma empresa que pertence ao Correios. Ela pertence ao Correios para fazer determinado trabalho, executar determinada prestação de serviço para o Correios, porém ela é do Correios, tá bom?
mantidas e patrocinadas, estagiários, prestadores de serviços, agentes e agentes delegados, ou seja, aquele que o Correios delegou uma função para ele, e quaisquer pessoas que estejam a serviço dos Correios e de suas ações, inclusive em decorrência de contratos, programas sociais, parcerias e voluntariado. Olha a palavra aqui, todos. Então, todos. Ele numerou aqui, mas são toda a galera que trabalha ou presta serviço para a empresa ECT Correios. No parágrafo 1º, no ato de posse de assinatura de instrumento formal de vínculo com os Correios ou na apresentação à equipe junto ao qual exercerá suas atividades, os que são abrangidos por esse código prestarão compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. Os dizeres para prestar compromisso são os seguintes. Então, quando você for tomar posse no concurso Correios, você vai assinalar o seu ato de posse e você vai ter que firmar esse compromisso aqui perante a ECT, perante Correios. Qual é o compromisso? Pessoal, decore isso. Eu prometo cumprir todas as normas desse código de ética e integridade a partir de hoje, data da minha posse, como empregada dos Correios, empregado dos Correios. Por quê? Quando você vai para o Correios, você não é servidor público, você é empregado, presta atenção, empregado público. Público. Você fica aí matando muriçoca sem prestar atenção na minha aula. Cuidado. Você é empregado público. Por quê? Porque o Correios, ele pertence à administração indireta e ele é uma empresa pública, ok? Até o fim, olha lá, e continua, empregado dos Correios, até o fim do meu caminhar nessa instituição, para servir, data e assino essa formalidade solene. Beleza? Então, esse é o compromisso. Esse é o compromisso. Ok, continuando aqui. Parágrafo 2º. Constará dos editais de licitação e dos contratos administrativos celebrados pelos Correios, cláusula por meio do qual os representantes legais e os empregados terceirizados, que não é aquele por exemplo, o Correios ele tem outras empresas prestando concurso para ele, prestando serviço para ele, para o Correios. Então essas empresas são terceirizadas. Aqueles empregados pertencem à empresa que foi terceirizada, ok? Então lá, empregados terceirizados, residentes das empresas prestadoras de serviço, assumem a obrigação de observar o disposto nesse código. Então, todo mundo que presta serviço para o Correios. Digamos que você está trabalhando nessa agência bonita do Correios aqui que tem em Palmas. E lá tem uma empresa terceirizada para fazer a faxina. Aqueles empregados têm que observar o código de ética do Correios. Professor, mas a empresa não passa nada para eles, não me interessa. Obrigação da empresa passar. Parágrafo 3º. É compromisso dos profissionais dos Correios, dentro de sua competência. Dentro de sua competência. Professor, onde está essa competência? A competência de cada cargo, ok? O agente do Correios tem a competência dele, que é o carteiro. Orientar os prestadores de serviço, os clientes e qualquer pessoa física ou jurídica de direito público, tá? Direito público, aquela que pertence ao poder público, ou direito privado, uma empresa prestadora de serviço,
para o Correios, para a observância dos compromissos constante desse artigo, desse código, nas relações estabelecidas com os Correios. O parágrafo 4º, ele vai nos dizer o seguinte: os agentes definidos no CAPT deverão também observar as normas do Código de Ética Profissional do Servidor Civil e do Poder Executivo Federal e do Código de Conduta da Alta Administração Federal, no que couber. É porque, além desse código, existe outro código também, são três, tá? Mas o que é para a gente estudar é esse que nós estamos estudando. Continuando aqui. Continuando. Em outras palavras, a alta gestão, que são os executivos, os empregados dos Correios precisarão cumprir, além do código de ética, esse código aqui, ó, o código de ética da administração, o código de ética da alta administração federal, ok? Ou seja, tem que cumprir as normas e éticas. Firme, pessoal? Artigo 3º. O presente código é baseado nos princípios constitucionais explícitos. Pessoal, quais são os princípios constitucionais explícitos? Aqui, ó. Se perguntarem, são esses caras aqui, ó. São esses aqui, ok? É o LIMP. Olha lá, ó, LIMP, o L de legalidade, o I de impessoalidade, deixa eu escrever errado aqui, impessoalidade é o I, né? O M de moralidade, o P de publicidade, e por fim o E de eficiência. Eficiência, ok? Então tá ali, ó. Legalidade, impessoalidade. O que é legalidade? Tem que estar previsto em lei, tem que ser legal. Impessoalidade não tem que visar a pessoa, ok? Tem que ser impessoal, visando a coletividade. E a publicidade, todos os atos, ressalvando os sigilosos, tem que ser público, tem que dar publicidade, tem que colocar no portal da transparência, ok? E a eficiência, tudo que o poder público fizer tem que ser eficiente. Ok, pessoal? Tranquilo? E aí ele vem e diz assim, ó. O presente código é baseado nos princípios constitucionais explícitos. Então, são esses, apenas esses. Porque existem os princípios implícitos. São vários, sei lá, 200, 300, 1000, não sei. Ok? Então, vamos lá. Aí ele diz aqui, ó. O presente código é baseado nos princípios constitucionais explícitos e os implícitos. Os implícitos são muitos, pessoal. Então, não vamos citar eles aqui. E nas leis 8.499, 29, na 12.000 e na outra, ok, dentre outros que regem a administração, dentre outros que regem a administração pública e no negócio da missão, toda empresa tem a missão, visão e valores, ok? Missão, visão e valores.
qual é a missão? Qual é a missão do Correios? Fazer entrega tempestivamente a toda a população. Qual é a visão? Atender com presteza, atender com, com, com dignidade, com ética, todo cidadão. E os valores, né? Os valores serão observados no Código de Ética do Servidor, que é esse que nós estamos vendo, que retrata a identidade corporativa da empresa e visa nortear e fomentar uma conduta ética nos relacionamentos dela com suas partes interessadas. Quais são as partes interessadas? Possivelmente, né, os acionistas, os clientes, a sociedade, porque é uma empresa pública, os fornecedores, aqueles que vendem para o Correios, e por fim aqui, ó, você, colaborador. Colaborador é você, empregado público. Destaca-se que negócio, missão, visão e valores são chamados NMVV. Não sei por que colocar isso aqui, mas tá, esquece isso. Artigo 3º, parágrafo único. Esse código de ética, de conduta e ética, integridade, é baseada no negócio na missão e na visão de valores que identifica os Correios. Negócio, solução que aproxima. O negócio é a solução que aproxima. Aproxima quem? População ou consumidor. Missão, conectar pessoas, instituições e negócios por meio de solução de comunicação logística acessível, confiável e competitiva. Com quem? Não sei, porque não tem nenhuma concorrente. O senhor tem a Amazon, tem, tranquilo, de boa. Visão: ser uma plataforma física digital integrada de excelência para o fornecimento de soluções de comunicação e logística. Valores: a adaptabilidade para responder com agilidade e flexibilidade às demandas das partes interessadas, tratando os riscos envolvidos. Aprendizagem contínua, visando, tá? Aqui ele está falando dos valores, ó. Esses aqui todinho, falando dos valores, tá? Olha lá, ó, ok? Os princípios éticos fundamentais que regem o código de ética são aqueles que fundamentam a elaboração do código e que deve ser seguido por todos. São eles: dignidade humana, o D, né, lá de dignidade humana. Ele colocou aqui, ó, para você decorar. DILISP ST. Dignidade humana, impessoalidade, legalidade, integridade, profissionalismo, sustentabilidade e, por fim, a transparência. Então, isso aí que ele acabou de dizer, tá? É o que os princípios éticos fundamenta e que rege o código de ética. Então, são os princípios éticos fundamentais. Olha lá, que rege o código de ética. Então, qual é o primeiro princípio? Dignidade humana. Segundo, impessoalidade. Terceiro, legalidade. Quarto, integridade. Quinto, profissionalismo. Sexto, sustentabilidade. E, por fim, o sétimo, transparência. Nesse sentido, a dignidade humana é o respeito à diversidade, à diferença individual no âmbito do trabalho, a impessoalidade. A impessoalidade está relacionada à tomada de decisões de forma justa, priorizando o interesse coletivo sobre o particular. E a legalidade é a conformidade à lei, conforme a lei, a legislação vigente, conforme a lei, né, ligada à legislação vigente. A integridade é o indivíduo ser íntegro, honesto,
e rejeitar práticas antiéticas. E o profissionalismo é trabalhar com zelo, com compromisso e com excelência na sustentabilidade de ações, com responsabilidade ambiental, econômica, social e cultural, prezando pela transparência e a visibilidade dos critérios que norteiam as decisões e as ações dos Correios da instituição. Parágrafo 4º. Os Correios adotarão os seguintes princípios éticos, sem exclusão de qualquer outros que sejam implicitamente inseridos aí nesse código. Implícito significa que ele está oculto aí dentro, tá? Então lá, o Correios adotarão os seguintes princípios éticos. Quais são eles? Vamos lá? Aqui, ó. Dignidade da pessoa humana e respeito às pessoas. Valorização da vida e a afirmação da cidadania, preservando a integridade física, moral, respeitando a diferença individual e a diversidade dos grupos sociais, com igualdade, equidade e justiça. Ok? Igualdade. Todo mundo é igual. Equidade. Os iguais de forma igual e os iguais de forma desiguais. Tá? Igualdade é assim, ó. Eu vou mostrar aqui para você como é que funciona a igualdade. A igualdade funciona assim, ó. Aqui está você, aqui está o seu outro semelhante e aqui está o outro semelhante. A igualdade, ela é na base, ok? Na base. Isso aqui é igualdade. E a equidade? A equidade, ela é assim, ó. Aqui está você, aqui está o seu outro semelhante e aqui está o outro também. Ok? Ok, professor. E aqui está a base. Beleza? Só que, olha, olha lá, ó. Aí são todo mundo nivelado, né? Cabeça com cabeça, tá ou não tá? Então, isso aqui, ó, é equidade. Tratar os igual de forma igual, se todo mundo for do mesmo tamanho, então não preciso dar um step para ninguém. Mas nem tudo é do mesmo tamanho, nem todo mundo. Você imagina que aqui, ó, que aqui na frente tem um muro. Aqui, ó. Aqui na frente tem um muro. E bem aqui em cima tem uma televisão transmitindo a Copa do Mundo. Tá lá. Qual o único que consegue ver na igualdade? Apenas esse. O restante ninguém consegue ver. Mas não estão na igualdade? Estão. E na equidade? Todo mundo vai conseguir ver a TV. Tá? É isso aí. E justiça. Justiça, justiça. Beleza? Olha que desenho top. Quero ver se tem alguém que desenha mais bonito que eu aí. Tem não. Impessoalidade. Prevalência do interesse público. Prevalência do interesse público sobre o interesse particular. Supremacia do interesse público sobre o particular. Ok? Integridade. Honestidade. Olha uma palavrinha aqui, ó. Probar. Probidade. Uma pessoa proba é uma pessoa honesta. Tá? Legalidade. Respeito à legislação. Profissionalismo, desempenho profissional com responsabilidade. Sustentabilidade, com atuação com responsabilidade ambiental, econômica, social, cultural, de forma equilibrada, respeitando os direitos à vida plena
das gerações atuais e contribuindo para a preservação das futuras. Por isso que eu não gosto de matar a muriçoca. Minha esposa briga comigo. Eu digo para ela: vive e deixa viver. A gente tem que preservar as muriçocas também para as futuras gerações. Senão eles nunca vão saber o que é ser picado por uma muriçoca. Brincadeira à parte. Transparência, visibilidade dos critérios que norteiam as decisões e ações mediante comunicação objetiva, ágil, acessível, observados os limites do direito à confidencialidade, ou seja, aquilo que é reservado não é transparente, não pode ir lá, pode ser até transparente, mas não pode ser publicado, tá? Vamos aqui, a nossa primeira questãozinha de hoje. Olha o que diz. O Código de Ética e Integridade dos Correios foi aprovado pela diretoria executiva, que é responsável por definir e implantar as normas de conduta e integridade da empresa. Pessoal, é... ah, isso aqui está errado, tá? Só dá um tempinho para mim que... Oi, gente. Eu tinha separado aqui tudo direitinho. Deixa eu achar aqui. Bom, não vou achar agora, mas depois eu pego, porque eu tinha feito a colinha, que é o Código de Ética e Integridade do Correios foi aprovado pela diretoria executiva, que é responsável por definir, não é a diretoria executiva, tá? Que é responsável por definir e implantar as normas de conduta e integridade. E agora me fugiu da memória quem é o responsável. E eu coloquei a colinha em outro lugar. Pois bem, está errado aqui. Se puder pesquisar para mim, é só abrir o código que eu mandei para vocês em PDF, dá um Ctrl F e procura, que vai estar lá. Vocês vão encontrar com facilidade, tá bom? O Código de Conduta e Ética e Integridade é baseado nos princípios e nas diretrizes no negócio da missão, visão e nos valores que identificam os Correios. Olha só como que são as questões. Lógico que as questões não virão assim, tá? A IBFC trabalha com alternativa A, B, C, D e E. Tá. Mas aqui, ó, o Código de Ética, Conduta e Integridade é baseado nos princípios, mas não tem diretrizes. Tem princípio, mas não tem diretrizes, ok? Então, se você tirar a diretriz aqui, ela fica correta, porém ela está incorreta por causa das diretrizes. Olha a segunda. O princípio da integridade. O princípio da integridade. Nós vimos o que é o princípio da integridade agora. Dos Correios está relacionado ao respeito à legislação. Pessoal, falou em respeito à legislação, é o princípio da legalidade, tá? É o princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade? Ele está relacionado à observância das leis, das normas e não da integridade. Então, ó, legalidade. Então, eu vou chamar a atenção para vocês dar uma olhada aqui, ó, nesses princípios, tá vendo, ó? Olha só, o princípio da legalidade, respeito à legislação nacional, tá? Respeita as leis. E o que é o princípio da integridade? Vamos procurar ele aqui, ó. Princípio da integridade, honestidade, probidade na realização dos compromissos assumidos. Então, integridade, a pessoa é íntegra. A pessoa proba, a pessoa honesta, tá bom? Quarto, quarto não, terceiro. O terceiro está incorreto. Vou colocar aqui, ó, o Ezinho, tá? Está incorreto. Isso aqui é só para a gente treinar, tá, pessoal? O que é legalidade. Quarto, o princípio da dignidade humana e o respeito às pessoas
nos Correios promove a valorização da vida, certo? A afirmação da cidadania, certo? A preservação da integridade física e moral, certo? Respeitado as diferenças individuais, certo? E a diversidade dos grupos sociais, ok? E a diversidade dos grupos sociais, certinho. Só um exemplo de um grupo social, LGBTQI+, é um exemplo, ok? 5. Os Correios se compromete a preservar a privacidade e a confidencialidade das informações pessoais de seus fornecedores e parceiros, ressalvadas as situações previstas em lei. Então, se estiver falando na lei que não precisa ser observada a privacidade, então eles não vão observar. A questão está correta. Mais uma. Nas relações com seus clientes, os Correios se comprometem a atuar como agente de desenvolvimento social, econômico, cultural, promovendo as ações de apoio a políticas públicas e projetos específicos. Por ser uma empresa pública, né? Por ser uma empresa pública, olha só, deixa eu mostrar aqui. Ó. Nas relações com seus clientes, os Correios se comprometem a atuar como agente de desenvolvimento social, econômico e cultural, promovendo ações de apoio às políticas públicas e projetos específicos. Pessoal, o Correios, ele é uma empresa pública, mas ela é uma empresa prestadora de serviços que vende os seus produtos. Olha o que está falando aqui, ó. Nas relações com seus clientes, os Correios se comprometem a atuar como agente de desenvolvimento social, econômico, cultural, promovendo ações de políticas públicas e projetos específicos. Está parecendo que está dizendo que o Correios é de assistência social e não é isso, ok? Não é essa a finalidade específica dos Correios. Atuar como agente social e desenvolvimento, e sim como, deixa eu achar bem aqui, e sim como, eu risquei tudo aqui, aqui ó, é compromisso dos profissionais, não, do Correios, não é esse aqui não. Tá, gente, eu não sei onde eu coloquei a minha colinha. Pois bem, o Correios não é uma empresa de assistência social, então diante disso, isso aqui não pode estar certo, tá? Ok. 7. O empregado dos Correios deve zelar, empregado público, zelar pela imagem da empresa, evitando associar as marcas dos Correios às ações, imagens ou informações negativas. Tem como isso aqui estar errado? Não. Em qualquer forma de comunicação, inclusive telefônica, tá? Informação telefônica, você não pode. Pessoal, cuidado com o WhatsApp, tá? Muito mesmo para grupos sociais. Aqui, ó, tá corretinho. Só amanhã nós vamos terminar uma revisão sobre isso aqui. Eu prometo que eu não vou esquecer minha colinha. Beleza, pessoal. Deixa eu encerrar aqui, interromper a gravação.